Bom dia, já estava a pensar que hoje não íamos ter programa, não é? De facto passa 1 minuto das 8 da manhã e hora de Lisboa, naturalmente, eu sei que há muita gente que nos vê pelo mundo fora e até em fusos horários completamente diferentes. Mas, olha, foi só um ajustamento em função de sítio, em função daquilo que era o problema de telecomunicações. Já percebeu? Estamos na magnífica Costa do Guincho, em Lisboa. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 16 de outubro do ano da graça de 2019. O que é que temos para si hoje? Olha, é tudo, ou melhor, a esmagadora maioria dos assuntos à volta do novo governo. E hoje você vai perceber porque é que eu não fiz comentário nenhum nos últimos dias em relação a esta matéria. Mas antes disso, vamos começar então pelo tradicional período antes da ordem do dia. E porquê? Olha, vou começar logo com um assunto que não foquei nos últimos dias, por falta de tempo. E vou começar por aqui, porque tem tido imensos protestos de espectadores que me dizem: eu queria que você analisasse a história do Luís Montenegro e da candidatura ao PSD e, sobretudo, aquilo que ele já está a prometer, que é, comigo não vai haver acordos com o Partido Socialista. Comente lá isso. Você, inclusive houve um espectador que nos chega há muito tempo que dizia assim: você acha mesmo que para o país interessa não termos qualquer acordo entre os partidos da governação? Bom, são duas questões completamente diferentes. Em primeiro lugar, se me perguntarem, você acha que Luís Montenegro é a melhor opção para a liderança do PSD? Eu não sou capaz de responder. E não sou capaz de responder porquê? Porque acho que o PSD precisava muito de alguém de uma nova geração, alguém que não estivesse nada comprometido com aquilo que foram as últimas 2 décadas. Bom, e Luís Montenegro já passou por várias direções. Mas qual é o ponto aqui? É que nós, na vida, nunca temos as soluções ideais. Eu também gostava de ir à Lua, mas não posso ir à Lua, não é? Portanto, a vida, na política como noutras coisas, é sempre feita de compromissos. E a verdade é que, entre aquilo que é a liderança do Rui Rio e aquilo que é a postura, liderança não sei, mas a postura de Luís Montenegro, eu não tenho dúvidas que uma representa a ruptura e outra não. Agora, respondendo, que é a segunda parte, respondendo à questão do espectador, que é, você é um defensor do acordo do regime, diz o senhor, e portanto você como defensor do acordo do regime, acha bem que um candidato a líder diga que não vai fazer acordo nenhum com outro partido? Bom, há que separar as coisas aqui. Primeiro ponto. O que eu gostava de desafiar, assim que nos vê habitualmente, e o espectador em causa é, diga-me um acordo que o PS tenha aceito fazer com o PSD em matéria de regime nos últimos 40 anos. Um acordo. Eu digo-lhe, foi na revisão constitucional de 1989, quando se tirou aquele aborto que era a irreversibilidade das nacionalizações na Constituição. Mas eu quero recordar às pessoas que estão desse lado que na revisão de 82, quando era preciso ter corrido com os militares do poder, que ainda lá estavam, o Conselho da Revolução, não sei quantas... Eu sei que uma boa parte das pessoas que vêem já não tem idade para isto, mas eu recordo-me disto. Bom, eu estava prestes a entrar na faculdade. E recordo-me de Mário Soares ter recusado terminantemente um acordo com o PST e com o CDS para retirar o conceito de irreversibilidade das nacionalizações da Constituição da República. Bom, mas esse foi o único acordo que eu vi e que foi em 89. Não conheço nada de relevante assinado entre PSD e PS em matéria de acordo de regime. E porquê é que eu digo isto? Não é porque a direita não tenha querido fazer, é porque a esquerda nunca quer ir para ali de um certo limite, que é os fretes que faz à extrema-esquerda. E, portanto, todas as revoluções e reformas que foram feitas foram por imposição da troika. Portanto, a minha resposta ao senhor é, bom, eu acho bem que Luís Montenegro diga que não vai fazer acordos com a PS. E porquê? Porque é a forma de marcar uma ruptura entre PSD e PS. Isso quer dizer que não vai fazer mais tarde? Não. Mas quer dizer que encosta o PS à parede. E diz assim, meus amigos, se vocês vêm para aqui pedir-me batatinhas, eu não vos vou dar. E, portanto, se querem alguma batatinha, vão ter que negociar aqui comigo no duro.
Ora bem, isto marca uma diferença profunda em relação àquilo que é a postura do atual líder do PST, que é Rui Rio. E, portanto, prefiro esta posição, porque tem que marcar uma diferença clara entre o PSD e o PS, ou seja, eu tenho que dizer assim, eu sou de direita, eu sou um liberal e estes senhores são socialistas. E estão encostados à extrema-esquerda. Aliás, como se vê, aliás, na própria Constituição do Governo. E, portanto, esta clarificação é fundamental. Penso que a questão está respondida. Vamos então ao ponto seguinte, ainda no período antes da ordem do dia. E porquê? Deixa-me só abrir aqui a cábula, que é para não falhar nada. Bem, ontem, a Caixa Geral de Depósitos, através do seu presidente, Paulo Macedo, veio desmentir a subida brutal de 73% das comissões, como trazia um jornal, já não me lembro qual era, no fim de semana, das comissões da Caixa. Bom, eu sou incapaz de dizer, já referi isto aqui, se o aumento das comissões é 73%, 53%, 43% ou 63%. Não sou capaz de dizer. Mas há uma coisa que nós temos que admitir. As comissões subiram. E em alguns casos subiram brutalmente. E eu acho que para alguns clientes da Caixa, essa subida que já houve, é uma subida difícil de suportar. Mas volto a dizer isto. Todos os que estão indignados agora deviam ir ver o acordo assinado pelo governo português com Bruxelas, quando foi do salvamento da Caixa Geral de Depósitos. Eu quero recordar às pessoas que Bruxelas considerou a hipótese de mandar fechar a Caixa e liquidar a Caixa, resolver a Caixa. Como você sabe, Bruxelas não queria o salvamento do Banco Espírito Santo. Nem queria novos bancos, queria mandar fechar o BES. Hoje em dia, nós sabemos, eu sei que teria sido preferível essa solução. E com isso aprendemos alguma coisa. Eu fui um defensor da resolução do BES. Hoje em dia estou arrependido. E para aquele dinheiro que a gente já lá meteu, e que ainda vai meter, eu preferia que o assunto tivesse ficado resolvido logo. Pegava-se aos depositantes até ao limite legal e o resto vão dar uma volta ao bilhar grande, porque é o risco da economia. E poupava-se toda a marmelada que nós estamos a pagar hoje, a politização do assunto e, sobretudo, tudo o que está associado à litigância judicial nesta matéria. Portanto, preferia que tivesse sido assim. Voltemos à Caixa. Isto que está a acontecer não é por acaso. E eu hei de explicar um dia destes, com detalhes, porque é que toda esta barragem de informação que está a aparecer em relação ao Dr. Paulo Macedo está a acontecer. Eu vou dizer só isto. Não é inocente. Obrigado, Luísa, que está em Bragança, a ouvir. Bom, isto não é inocente. Há uma mensagem política, há um aproveitamento político por trás disto tudo, e a ideia é cozer o Dr. Paulo Macedo em um brando. Já percebeu porquê? Ainda não? Calma, mais uns dias chegaremos lá. Terceiro ponto. Sabia você que o Governo vai cumprir a brutal propaganda que fez nos últimos meses em torno da descida do preço da energia? Eu tiro o chapéu ao Governo. Está ali o chapéu dentro do carro. Eu tiro o chapéu ao Governo. Sabe porquê? A luz, eletricidade, vai descer este ano, no próximo ano, o brutal valor de 0,4%. Yes! Epá, fantástico. Eu acho inacreditável como é que todos os ativistas dos últimos anos, dos últimos meses, se calam perante coisas destas. 0,4% na tarifa regulada. Epá, isto deixa-me lá fazer as contas, dá para aí 18 cêntimos. Ó João Galamba, pá! Ó João Galamba! O senhor que era um defensor de ir à cara das empresas de energia e que está com a Secretaria de Estado neste momento, epá, só consegue o brilharete de 0,4%. Ó pá, porreiro, pá, estamos conversados, ok? Vamos então à agenda de hoje. Eu daqui a pouco já lhe explico o que é que estou a fazer aqui no Guincho. Ontem ficámos a conhecer definitivamente a composição do Governo. Primeiro ponto. Tem 19 ministérios. Ouviu bem? 19! Isto é um dos maiores governos
em número de ministros que eu já vi na história da Terceira República. Diga-me lá uma coisa. Você acha que é pelo número de ministérios que a gente resolve os problemas do país? Bom, eu ainda me recordo da ideia peregrina de Pedro Passos Coelho quando resolveu reduzir o governo, que também foi excesso. Mas vamos lá fazer a justiça. Exatamente, o Ricardo Silva diz aqui 18 cêntimos na luz, descida, em outros casos vai ser 11 cêntimos. Exatamente isso, é uma poupança brutal para os portugueses. Bom, mas enfim, galambices. Vamos voltar ao governo. Honra lhe seja feita. O governo que mais reformas fez nos últimos 20 anos em Portugal foi o dele. Eu vou fazer justiça à Troika. Isto não é pelo grande mérito apenas de Passos Coelho, também tem. É pelo facto de ter sido a Troika a impor essas reformas. Portanto, não tem nada a ver com a dimensão. Também não tem nada a ver com o facto de 42% do governo ser de mulheres. Acho muito bem, até podia ser a maior parte do governo. Não estou nada preocupado. Eu, sinceramente, acho que as mulheres são pessoas muito competentes e acho que têm que ter cada vez papel cada vez mais representativo na sociedade. Mas, caramba, 19 ministérios não é por aí. Sigamos. Segundo ponto em relação ao governo. Não tem famílias. Epá, espera aí. Já não é... Ó filha, passa-me o dossiê. Vieira da Silva para a filha, para a Mariana. Já não é o Eduardo, o Cabrita, para a Ana Paula. Ó querida, lembras-te daquele dossiê das... Já não há. Bom, isso já é um grande avanço. Mas eu tenho uma pergunta, espera aí. O governo decidiu, o Partido Socialista, decidiu deixar sair para a rua, nos últimos dias, discretamente esta mensagem. Não vai haver família. Epá, desculpem. Você recorda-se há 1 ano e meio, quando a comunicação social, os analistas e toda a gente com 2 dedos de testa começou a levantar dúvidas sobre, epá, é moral, é funcional ter tanta gente aparentada dentro de um governo? Você recorda-se da resposta do Primeiro-Ministro e de toda a gentinha do Partido Socialista? Não tem nada a ver. Interessa-me lá saber se existe família ou não. O que me interessa é perceber se as pessoas são competentes ou não. Espera aí, então o critério da competência / familiar desapareceu para agora se vir falar em não há família? Está a ver? Como dizia a minha mãezinha, mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo, sem desprimor para os coxos, ok? Que, como sabe, estamos hoje em dia em matéria de... não se pode dizer nada, nenhuma expressãozinha, é logo, epá, esta minoria, aquela minoria. Portanto, vou dizer, mais depressa se apanha um mentiroso com um coxo, sem desprimor para os coxos. Bem, terceiro ponto. António Costa recuperou um complexo cavaquista, não é? Ainda me lembro do governo de Cavaco II ter uma senhora chamada Isabel, já não me lembro como é que ela se chamava, que era a secretária de Estado da Modernização Administrativa. Agora temos um Ministério da Modernização Administrativa. Diga-me uma coisa, você acha que faz algum sentido? É por haver um Ministério da Modernização Administrativa que vai haver modernização? Bom, então eu vou recuar ao governo de Sócrates, quando a doutora Maria Manuela Leitão Marques, que era secretária de Estado da Presidência, que também foi secretária de Estado deste governo, António Costa, iniciou um processo de digitalização da administração pública. Diga-me uma coisa. Eu fiz a pergunta a ela várias vezes, fiz a pergunta nos meus artigos no Jornal de Negócios, fiz a pergunta na televisão muitas vezes, que é assim, o que é que aconteceu? Aqueles departamentos ficaram redundantes porque nós passámos a ter soluções digitais. Nada. Deviam ter sido extintos, reconvertidos, não foi feito nada. Diga uma coisa, é pelo facto de haver um Ministério que vai haver modernização administrativa? Não. A senhora que vai ser lá metida é uma senhora que vai ter que lidar com pinças com a administração pública. Porquê? Porque o PCP e porque o Bloco de Esquerda estão fora do governo e vai haver aumento de contestação social. Não é só nos professores, é em geral. Porque, como eu já disse aqui, o PCP soltou os cães. Portanto, qual é este complexo que nós temos de chamar nomes às coisas e achar que aquele... porque há um ministério chamado não sei quê vai fazer uma reforma. Não vai fazer reforma porra nenhuma. Isto depende do ADN dos primeiros ministros e depende do ADN dos governos. E agora a pergunta que deixo é, você acha que este ADN deste governo que você ouviu ontem, e eu ainda não acabei a análise, é o ADN do governo reformista? Mais depressa eu me afogo ali
do que eles fazem uma reforma. Adiante. O Primeiro-Ministro criou 4 Ministros de Estado. O primeiro, que eu acho que é inteiramente justo, muito bem pensado, Pedro Cisa Vieira. Já disse aqui, como sabe, eu tenho uma estima grande por ele, pessoal, foi meu colega de turma na faculdade, é uma pessoa muito competente e é a pessoa que sossega as empresas quando o Primeiro-Ministro diz disparates, percebe? E quando aquela gentinha da ala esquerda do PS diz disparates. É o indivíduo que sossega as empresas. Acho muito bem. Mais Augusto Santos Silva, mais Mariana Vieira da Silva, e já não me lembro qual é o quarto, deixe-me lá olhar para aqui, a ver se não me engano, nenhum deles. Bom, portanto temos Pedro Cisa Vieira, Augusto Santos Silva e Mariana Vieira da Silva. Bom, e temos também Mário Centeno. Bom, vamos lá tentar perceber porque é que há tantos ministros de Estado. Por 2 razões. Primeiro, que o Primeiro-Ministro precisa de reforçar a componente política do Governo. Isto são tempos difíceis e vamos ter uma complicação, melhor, vai ter uma complicação no Governo, que é a agitação social. E, portanto, ministros com vetor político, como é Mariana Vieira da Silva, Augusto Santos Silva, e uma pessoa com bom senso para segurar aquilo tudo como é Pedro Cisa Vieira, faz todo o sentido. A pergunta que fica é, isto tem alguma coisa a ver com o facto de, em 2021, Portugal assumir a presença da União Europeia e, portanto, ter que ter um backup? Tem. Mas fica outra pergunta. Isto é suficiente para dar conta do assunto? Eu tenho as maiores dúvidas. E porquê? Porque eu não vejo no Governo nada, mas nada, nem um pingo, nem um ponto de reforma. E agora, repare, nós estamos perante uma conjuntura complicada. Por isso é que é tanto político no Governo, por isso é que uma boa parte dos ministros vem do aparelho do Partido Socialista e de órgãos dirigentes do Partido Socialista, que é preciso meter doses maciças de política aqui ao contrário do que aconteceu no Governo anterior. E isto é suficiente para evitar chatices e para fazer navegação no meio destas pedras que vão aparecer no oceano nos próximos 2 anos? Tenho as maiores dúvidas. Bom, Mário Centeno está claramente a prazo. Centeno vai ficar no Governo até terminar ali o seu term, o seu período no Eurogrupo. Onde é que vai Centeno a seguir? Banco de Portugal. Está escritinho nas estrelas, a menos que, entretanto, apareça um tacho monumental lá fora, daqueles que servem neste momento à ambição de Mário Centeno, que vá lá parar. Mas uma coisa é certa, Mário Centeno está ali para dar continuidade nos primeiros meses a este Governo. Mário Centeno está ali para dar mais umas benesses que andou a prometer nos outros meses sobre não sei o que, há uma folga de 400 milhões, não sei das quantas, e eu hei de ver na altura, primeiro, se isto vai ser cumprido, segundo, se existe mesmo essa tal folga dos 400 milhões. E, sobretudo, se nós depois não temos um buraco, porque a seguir temos um problema. E o problema vai ser quando nós tivermos, se a receita fiscal caiu substancialmente e a receita e a despesa já lá está, permanente, e nós não conseguimos mexer na despesa. Bom, agora, a pergunta que fica, o que é que aconteceu a Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos é um dos esteios do Governo. É um dos líderes de uma das facções mais importantes, com mais peso neste momento do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos, para mim, é quase certeza o próximo líder do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos não foi promovido a Ministro de Estado. Isto é uma mensagem? Tem. António Costa está a dizer... Domingos, obrigado por ter dito que são 2.500 pessoas em direto. António Costa está a dizer a Pedro Nuno Santos: opá, tu aguentem os cavalos. Como dizem em Moçambique, agarrem uma calma. Porque eu ainda não saí daqui. E eu ainda mando no estaminé. Há de chegar a tua vez, que é para disputares com o Fernando Medina, mas neste momento tu ficas a saber, até por causa da partida que me pregaste, quando quiseste subir a ministro, não é? Porque ele era secretário de Estado, tu ficas a saber que eu ainda mando aqui. Eu não sei se isto é suficiente para segurar Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é uma pessoa muito inteligente. Eu tenho criticado aqui várias vezes, a gozar com ele, aquela história dos alemães, a tremer das pernas, não sei o quê, mas Pedro Nuno Santos é uma pessoa muito inteligente. E mais, Pedro Nuno Santos tem uma estratégia de médio e longo prazo no Partido Socialista. Eu não sei se isto não vai sair o tiro pela culatra a António Costa. É uma das dúvidas que tenho. Bom, ponto seguinte. Qual é o balanço global que se pode fazer deste governo? Para já, é vir ao disco e toca mesmo. Há 2 ministros novos. Eu não sei, isto dá para mudar o balanço que se faz de um governo? Não. O governo é medíocre. E é medíocre até por outra razão. Mantém a doutora
Marta, quase temido, no Ministério da Saúde. Isto não é bom sinal. Aquilo é política a mais para técnica a menos no Ministério da Saúde. E como nós vimos nos últimos dias, os problemas continuam e vão continuar. Portanto, qual é o balanço que se pode fazer das coisas de António Costa? É muito simples. É uma evolução na continuidade, porque António Costa não quer mexer em nada que possa dar problemas. O mesmo é dizer, nós estamos perante um governo que vai trazer reformas. Estamos perante um governo que vai fazer a diferença? Não. Isto é um governo para manter as coisas sossegadinhas e não haver chatices. Bom, Portugal precisa disto? É isto que Portugal precisa? Não. Nós estamos num momento crucial para fazer reformas e darmos um salto. Não é um governo deste que não fez rigorosamente nada nos últimos anos em matéria de reformas, com mais 2 ministros, que vai fazer a diferença neste momento. Portanto, para mim, este governo tem um título, ocasião perdida de fazer uma reforma profunda em Portugal. Ocasião perdida para criar as condições para nós tomarmos medidas que nos proporcionem daqui a 3, 4, 5 anos começarmos a correr ao lado daqueles que neste momento estamos a ultrapassar. Ora, nada disto vai passar. O que significa que nós vamos ter o status quo, a manutenção do status quo, e se as coisas ficarem mais difíceis do ponto de vista financeiro e económico, aí a coisa fica mais preta. E eu suspeito que aí sim poderão estar criadas as condições pela primeira vez haver uma quebra no atual padrão político e nós podemos ter eleições. Último ponto. Balanço disto. Estamos lixados. Ou tramados, se quiser. Porquê? Porque vamos ficar mais pobres. Ou seja, isto que aqui está não serve os interesses do país. Nós não vamos tirar nada de novo deste governo, nós não vamos criar condições nenhumas para podermos dar o salto. Último ponto que eu gostava de tratar aqui hoje, mas já não vai dar, porque estamos com 23 minutos, tem a ver com vários espectadores que pediram-me para falar da entrevista do Governador do Banco de Portugal ao meu jornal ontem, em que ele disse uma coisa muito séria, que era que há margem, se houver crise, para subir o déficit. Eu levei as mãos à cabeça ontem. Mas como já levamos muito tempo hoje só a analisar a parte política do Governo, vamos deixar o assunto para amanhã. Último ponto, por volta das 11h30, vou entrevistar o Designer Chief da SEAT, aqui no Guincho. E vamos falar um bocado sobre a marca, por isso é que eu estou aqui já. Vamos falar sobre a marca, falar um bocado do design e sobretudo da relação entre o design e a emoção que nos liga aos automóveis. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Deixe-me dar-lhe um conselho. Vá rever o Think Tank de ontem. Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Estão ali algumas pistas para aquilo que você vai ter no governo nos próximos anos. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã estaremos aqui de volta. Eu quero agradecer às 2.500 pessoas que estiveram em direto por nos apoiarem, por estarem aqui presentes, e vou pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.